Olá, boa tarde, saudações a você. Você viu aí que já decolamos, está no ar mais uma edição do Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades, digamos, do mundo, por exemplo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa, interage conosco, enviando perguntas, formulando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer. E a gente sempre estimula você a fazer sempre isso, a participar sempre do Opinião Cidade. Sejam, portanto, muito bem-vindos. Nós estamos, no programa de hoje, tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade um dos mais brilhantes jornalistas da jovem geração de jornalistas de São José do Rio Preto, o jornalista Carlos Petrocilo, jornalista do Diário da Região em São José do Rio Preto, e que em parceria com o também jornalista e fotógrafo Guilherme Baff, acaba de lançar o livro Meninas, Sonho de Bola. Um livro que trata da equipe de futebol feminino do Rio Preto Esporte Clube, campeão brasileiro, campeão paulista e agora classificada para a final do Campeonato Paulista. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa grande evolução da equipe feminina do Rio Preto Esporte Clube. Carlos, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Uma grande evolução, realizações importantes dessas meninas, mas não sem grande sacrifício, né? É uma epopeia de sacrifício. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que se deu essa grande sucessão de êxitos da equipe feminina de São José do Rio Preto? Primeiro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Rei. Uma honra a participação. Agradeço o convite. Você definiu bem, né? Uma epopeia de sacrifícios, né? O livro, e essa epopeia foi o que motivou, foi o que até foi uma cobrança mesmo, né? Para fazer o livro, falar, poxa, eu preciso mostrar, porque no dia a dia, na mídia, nos jornais, às vezes a gente não consegue mostrar tudo, né? Não tem o espaço, não tem a profundidade para falar. Não tem a profundidade. Então a gente fica preso às vezes só o resultado, né? Então eu queria mostrar mesmo essa epopeia, assim, toda essa saga, o time fundado em 96, sem grandes investimentos, né? O salário dessas meninas aí varia em algo de mil e poucos reais, garantido pelo auxílio atleta, né? E mesmo assim, elas, por exemplo, elas jogaram de igual para igual com o Santos, que é um time que eu entrevistei o presidente do Santos pro livro. O Santos investe mensalmente 100 mil reais só no futebol feminino. Olha só. E elas jogaram de igual para igual e foram campeãs paulistas, né? E a véspera daquela final do Paulistão de 2016, eu fui cobrir o treino lá pelo Diário da Região. E eu vi ali, por exemplo, elas estavam treinando no campo, no Secap, e junto, no campo aberto, assim, véspera de uma final que seria transmitido para o mundo todo, né, Sport TV, tudo. No campo ali, as crianças do bairro, uma escolinha de goleiros, sem privacidade nenhuma, sabe? Aquele campo esburacado, cheio de mato. Falei, meu, amanhã é uma final de Campeonato Paulista, você vê um futebol masculino, os caras já estariam num hotel, né? Sob cuidado de nutricionista. Aí terminou o treino, elas pegaram a moto, outras até de bicicleta, foram embora para casa. Aí então eu falei, meu, eu preciso mostrar um pouco dessa história. E no outro dia elas ganharam do Santos, foram campeãs paulistas. E no ano anterior elas tinham sido campeãs brasileiras. E nesse ano do Paulista elas também quase conquistaram o bi, né? Perderam a final aí pro Flamengo, né? É num jogo contestado, né? Um jogo que teve falhas da goleira, né? A gente sempre deve acreditar nas pessoas, né? Sim, mas assim, sim. houve contestação em relação a esse resultado. Mas você acredita que foi falha humana mesmo? Claro, é lógico que sim. Falando em epopeia, agora nesta última semana, agora ao disputar contra o Corinthians, a semifinal em São Paulo, elas passaram por problemas também. Primeiro que fizeram um bate-volta mesmo, né? Saíram daqui que horas, voltaram que horas, como é que é isso, cara? Você vê, né? Um bate-volta já é cansativo, né, Rei? Imagina um bate-volta com uma semifinal no meio, né? Isso, um bate-volta com uma semifinal no meio, contra o Corinthians, né? Não é qualquer coisa. Elas saíram daqui no sábado, 8 horas da manhã, ônibus, foram até Barueri, né, na Grande São Paulo, chegaram lá 16 horas, quase 16 horas, 4 horas da tarde, 6 horas da tarde, 18 horas, elas já entraram em campo para jogar contra o Corinthians. Como elas venceram o primeiro jogo aqui, 2-0,
elas poderiam perder por até a diferença de um gol que passaria. E mesmo assim, cansada, tudo, elas seguraram um empate lá, um empate por 0-0. Agora foi para a final, mais uma vez a possibilidade de ser campeã e contra o Santos novamente, né? Subiram, depois de ganhar do Corinthians, empatar com o Corinthians lá, subiram no ônibus e volta para Rio Preto. Jantaram, voltaram para Rio Preto, chegaram aqui na madrugada de domingo, né? E é algo assim, quando a gente também procurou abordar na obra, o futebol feminino como modalidade, então tem a questão do preconceito, né? Isso existe mesmo ainda, né, cara? Isso existe ainda, só que hoje, os especialistas falam, a principal adversidade hoje é a profissionalização, né? Claro. É a profissionalização. É uma modalidade ela é recente ainda, porque no livro conta, na ditadura militar, no governo de Getúlio Vargas, a modalidade ela era proibida. A mulher tinha a finalidade da maternidade. Cuidar da casa e da maternidade. Cuidar da casa e do filho, né? Exato. Da filha. E o esporte, o futebol em si, ele é um esporte de contato, ele era um esporte brutal para a mulher. Então, elas eram subversivas, né? No livro tem uma carta aí de um morador, tal, que ele escreve, na época, para o então presidente Getúlio Vargas, sobre os perigos do futebol para a mulher, né? Porque ele viu no anúncio uma peneira, uma convocação para, em Minas Gerais, selecionar jogadoras. Ele escreve assim, e você vê, e foi acatado aquilo, foi estudado, foi acatado. A primeira convocação de uma seleção brasileira foi em 1988. Olha só. Né? Quando termina a ditadura, se eu não me engano, em 79 que caiu o veto da proibição. Então a modalidade ela foi proibida até 79. Está no livro, mas não lembro se é no 79 ou 80 agora. O que reforça ainda mais a importância dessas meninas, né? Quer dizer, com tão pouco tempo de atividade lícita no Brasil, por exemplo, já atingindo o patamar desse estágio, né? Nós temos muita coisa a falar. Temos que falar também sobre a passagem da Marta pela equipe em São José do Rio Preto. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você falar sobre isso. Mas antes disso, nós temos algumas fotos, inclusive da capa do livro, né? Eu queria que essa foto fosse mostrada e o Carlos fosse comentando sobre isso. Vamos ver então a capa do livro, Meninas, Sonho de Bola. Eu acho que não vamos ver não, né? Ah, tá aí. Ah, sim. Fala aí, quem é essa? Bom, foi inaugurada uma exposição no Rio Preto Shopping, né? A exposição continua no Rio Preto Shopping por 15 dias, né? O lançamento foi na terça-feira. A exposição, as fotos foram feitas pelo Guilherme Baff, que está aí. Que era para né? estar aqui, mas daqui a pouco é para ele chegar ainda. Vamos ver se ele chega. Está em pauta, diz que está em pauta. O pessoal foi, né? O livro, como ele foi viabilizado pelo PROAC, Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado, ele não pode ser comercializado, né? Então, ele é um livro gratuito. Aí as meninas, as jogadoras, né? No centro ali a Doroteia e o Chicão, o casal, né? Eles que fundaram o time e que estão à frente até hoje, né? Certo. A Doroteia, quando o jogo é fora de Rio Preto, precisa pegar um voo, ela que assume o banco ali, ela que é a técnica, porque o Chicão tem medo de avião. Então o Chicão não vai. O Chicão vai ter que perder esse medo se a equipe continuar crescendo desse jeito. Sim, né, ou às vezes ele vai de ônibus, mas enquanto as meninas... Porque no Brasileiro elas ganham a passagem de avião. Né? Aí são lances da partida? Isso, um jogo contra o Flamengo, né? A gente vê que o futebol feminino hoje é um futebol muito, a palavra não seria exatamente essa, mas muito viril, né? Chega a ser quase violento em alguns lances, né? Sim. O que não deixa elas muito, num patamar muito abaixo do futebol masculino, não. Elas são hoje, o nível de qualidade da mulher é muito boa hoje no futebol, sim, não é isso? Sim. E competitividade, né? Isso. Eu conversei com o preparador físico da seleção para o livro. Ele falou, ele trabalhou com o Vadão, então ele tinha experiência no masculino. Ele falou que ele ficou impressionado com o grau de dedicação delas, né? Bacana. Bom, são belas fotos, as fotos são do Bafinho, né? Isso, do Guilherme Baff, estão todas no livro. Esse é o campo que elas treinam, olha só, para você ver o campo, né? Essa epopeia de sacrifícios aí já começa nesse campo vistoso, né? Exato. Aí já no Rio Pretão. No Rio Pretão.
Carlos, como foi a história do... Onde que o Rio Preto Esporte Clube apareceu nessa história? Quando que ele assumiu a equipe? Que equipe era essa? Quem colaborou mais com isso? Porque isso é importante também a gente destacar. Sim. A importância do Rio Preto nessa história. Rio Preto, né? A federação, quando ela começou a organizar o Campeonato Paulista e o Campo do Rei só, os clubes precisavam ser filiados à federação. E uma filiação hoje na federação, ela gira em torno de 1 milhão, né, para você ser filiado, participar. Então o Rio Preto já filiado e as meninas já jogavam no Rio Preto, né? As meninas já mandavam os jogos ali no Rio Pretão, no Anísio Haddad, desde a época do presidente anterior, o Virgílio Dalla Pria. E aí então foi essa filiação. Elas hoje... Aí que o Rio Preto, digamos, encampou essa coisa do futebol feminino. Encampou essa coisa e da época da Lapria elas conquistaram ali algumas oportunidades de poder jogar no estádio, tudo, treinar às vezes no estádio, e com essa diretoria atual também, né? Bacana. Até então, os responsáveis pela equipe eram o casal ali, o Chicão e a esposa dele, é isso? Até hoje ainda eles que ditam claro. As regras, né? Mas hoje eles têm, sim, mais apoio, né? Mais pessoas ali por perto. A Jéssica, que é uma jogadora que está no time desde 99, ela é formada em Educação Física. Ela tem também, ela além da força dentro de campo, ela ajuda muito do lado de fora, tal. Ela é muito importante também nessa história. A impressão que eu tenho, Carlos, ouvindo algumas entrevistas das meninas, não só das meninas aqui do Rio Preto, mas do futebol feminino de um modo geral, que o nível delas, de um modo geral, é muito bom, né? Chega a ser até superior em alguns pontos ao do futebol masculino, né? Isso é um ponto positivo muito grande, né? É algo também que a modalidade tem permitido isso a ela. Elas têm conseguido bolsas de estudo, né? Então você vê a maioria ali, curso de Educação Física. Então a Jéssica dá aula, dali tem personal trainer. Então elas também têm essa possibilidade de estudar, né? Através de parcerias. E o mercado para elas crescerem, mudarem de equipe, etc. Como é que é isso? Isso é possível? É um sonho possível? O sonho de bolas, elas já chegaram, já atingiram e estão indo muito bem. Mas imagino que todas elas tenham sonhos, né? Assim como a Marta um dia chegou na Suíça, na né? Suécia. Na Suécia. Elas também têm esse sonho. Como é que é isso? Existe esse mercado para isso? Existe uma perspectiva de Neymar, uma neymarização das meninas? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Uma neymarização não, né? Está muito longe. Acho que está longe, muito, muito distante. Mas existe sim. Você vê, o Santos é um time que investe 1% de todo o seu faturamento, mas é 100 mil por mês. Pois é, né? Na escala é expressivo. Isso. Né? Por outro lado, isso talvez pode ser perigoso também para o Rio Preto, né? Começar a perder essas jogadoras. Porque o que o Chicão e a Doroteia conseguem, eles sabem muito bem olhar jogadoras, trazer, a maioria é de outro estado, e manter essas meninas. Eles sempre conseguem manter essa base. Só que a partir de 2019, por exigência da Conmebol, os times que disputar a Libertadores, eles são obrigados a ter um futebol feminino, a ter um time feminino em ação. Então vai aumentar a demanda. E aí esses times vão começar a investir, né? Exato. Obrigatoriamente, mas vão começar a existir. Aí talvez pode ser o problema, né? Aí pode olhar lá no Rio Preto, quanto que ganha? 1.000, 1.500? O que é, por exemplo, para um Corinthians pagar 2, né? Pagar R$1.000 a mais, né? Existe essa perspectiva de ameaça para as pequenas equipes em relação a isso. Ou, por outro lado, né, Rei, pode também ser uma possibilidade de continuar como uma vitrine, né? Fornecendo aí mão de obra. A gente sempre tem que pensar sobre esse aspecto positivo. Acho que isso acaba sendo positivo. Sim. Mas hoje já existe esse risco, quer dizer, o Rio Preto já sofre uma pressão de outras equipes de levar essas meninas? Existe esse risco? Tem algumas janelas determinadas para isso? Como é que funciona isso? Não tem janela, só que assim, você vê um pouco de ética também nesse meio do feminino. Não é igual ao masculino que a pessoa... Impressionante. A gente não precisa entrar muito em detalhes. Mas existe sim, esses times de camisa grande, como o Flamengo, o Santos, eles têm levado sim algumas jogadoras, né? E começam assim também a ser convocadas, né? Seleção brasileira, visibilidade. A Darlene mesmo, já está
perto de voltar para a Europa, né? Ela já jogou na China, tudo. Agora ela tem proposta de ir para a Europa, então ela deve ir agora também. Mas é muito pouco, mas não chega a assustar, não. Carlos, e na vida pessoal, essas meninas aí já são mães, em alguns casos imagino que sim, né? Isso é um obstáculo para elas também, cuidar da família também. Como é que funciona isso? Isso difere muito o futebol feminino do futebol masculino. Esse acho que é um grande problema a ser resolvido, né? Sim, sim. Mães ainda, elas são jovens, né? Há 20 e poucos anos, a maioria na faculdade. Mas tem sim os casos de a pessoa tem que parar aí por 1, 2 anos, né, de jogar futebol. E aquela coisa, o salário já é pouco. E também não tem aquela segurança, né? Nem todas têm registro em carteira. O salário mesmo do Rio Preto é um auxílio atleta, né? Nem se for ver, não é um salário, né? Não é um rendimento, é um auxílio atleta que eles conseguem através da prefeitura, né? O famoso auxílio atleta, né, que tanta celeuma causou ultimamente em outras áreas. Nesse caso tem sido bem aplicado, bem utilizado. Bem aplicado, é o exemplo positivo aí do auxílio atleta, né? Bacana. Você está dizendo que todas elas são muito jovens, né? E você disse que algumas delas, talvez a maioria, tenham vindo de cidades de fora, até estados de fora, outros estados, né? Esse é o trabalho então do Chicão e da esposa dele de olheiros, né? De ver isso. De olheiros. A história da Marta, por exemplo, né? A Marta, quando veio para cá, como que foi? Conta essa história. Quando que a Marta passou por aqui, passou pelo Rio Preto? Ela jogava no Vasco, do Rio de Janeiro. O Vasco desativou o futebol feminino. Uma zagueira que jogava com a Marta chamou a atenção da Doroteia. A Doroteia chamou essa zagueira para jogar aqui em 2003. Aí essa zagueira falou para ela, tem uma menina lá no Vasco que joga muito, tal. Agora ela ficou sem clube. A Marta ficou desempregada, né? E aí a Doroteia e o Chicão chamaram a Marta. A Marta ficou 7 meses aqui. Mas um dos problemas é que ela já era convocada para a seleção brasileira já, desde a base ao profissional. Ela tinha 17 anos, ela ia para o sub-17, para o sub-20, para o profissional. E então ela não pôde jogar muito tempo aqui. Mas passou por aqui e daqui depois acabou indo embora? Isso, daqui ela foi embora, né? Ela foi para o exterior. 5 vezes melhor do mundo. 5 vezes melhor do mundo, Pelo exatamente. que a gente ouviu aqui, pelo que a gente apurou de pessoas que conviviam com ela, ela gostava muito daquelas casas de videogames aqui, andava a cavalo, porque o time do Chicão e da Doroteia fica ali na Zona Norte ali, e tem aqueles terrenos vazios, tudo, então tinha uns cavalos ali, diz que ela subia nos cavalos. Diz que ela era muito Ela é alagoana, Marta, não estou enganado. Alagoana. Sempre viveu no meio rural, etc., próximo disso. Sim, próximo disso. Ela é muito humilde, né? Até hoje ela mantém essa simplicidade, assim, pelo que a gente vê. A Darlene mesmo, que é do Rio Preto, que é convocada para a seleção, joga com ela. A Darlene fala super bem, assim, dessa simplicidade dela, né? Claro. Que chega a ser até espantosa, né? Porque hoje a gente vê aí qualquer jogador, qualquer pé de rato aí já coloca uma marra, né? Nossa Senhora. Marrentos eles são mesmo, são bons nisso. Bom nisso, verdade. E eles têm sobre... Chega a brigar com o outro porque quer bater pênalti, quer bater falta. Você viu? Imagina, coisa maluca isso, né? O Chicão e a Doroteia eles têm esse mérito, sim, de olhar jogadoras. E no livro, por exemplo, conta, agora, depois eles conseguiram um alojamento, mas quando o time começou, eles saíram buscando jogadoras e pagavam passagem. Essas meninas vinham para Rio Preto, faziam uma espécie de peneira de testes e ficavam alojadas na casa deles. Né? Tem até uma parte do livro que a gente fala que uma das filhas da Darlene falou, quando eu vi eu perdi meu quarto, porque no meu quarto dormia pessoas que eu nunca vi na minha vida, né? E eles souberam, assim, eles têm mérito. O Rio Preto chegou onde hoje por isso, por esse olhar deles mesmo, de saber buscar jogadoras. E também de trazer essas meninas, colocar numa boa situação aqui, um pouco mais confortável até da vida em que levava, né, no Norte e Nordeste. A gente conta histórias assim... O mínimo que se espera é que seja assim, né? Que você tenha que melhorar as condições de vida delas, né? Isso, a gente conta algumas histórias assim
Tem a Jane, por exemplo, no livro, ela era da cidade de Zumbi dos Palmares, né? E ela sempre mirou para São Paulo. Então aí ela teve essa oportunidade, ela veio mesmo, começou a jogar futebol, aí ela cursou educação física, hoje ela é personal trainer, já não joga mais, constituiu sua família, tudo. Mas para ela foi assim, a oportunidade de vida, né? Foi uma ascensão. Assim. Carlos, essas dificuldades que haviam antes, quer dizer, o próprio Chicão tinha que alojar algumas das meninas na casa deles, etc. Essas dificuldades ainda existem ou já está uma situação um pouquinho melhor hoje? Hoje eles conseguiram uma casa, né, um alojamento para essas jogadoras, né? O time que... As meninas que não têm casa, elas ficam nesse alojamento, as que vêm em testes, avaliações também, né? Durante as entrevistas para o livro, a Doroteia até se emocionou, assim, quando ela contou que teve vezes que ela pensou em parar mesmo, em desistir. Só que aí as meninas falavam, para onde que eu vou, né? E ela falou, eu vi menina sair do futebol e entrar nas drogas, eu vi menina ter um filho e se perder. Isso é cruel, né? Aí ela até chora, assim, ela começou a lembrar essas histórias, ela até chorou sobre isso, né? E ela falou assim, teve vez que a gente dividia ovo, assim, porque elas estavam começando, hoje eles têm apoio, têm alguns patrocínios, mas era o dinheiro do Chicão mesmo, né? Era ou um comércio ajudava, a padaria dava um pão, então era uma vida bem difícil mesmo, né? Imagino mesmo, deve ser uma coisa fantástica. E imagino que haja muitas dificuldades ainda, claro, embora a situação já tenha melhorado, mas, por exemplo, a assistência médica, o socorro médico, por exemplo, as atletas de futebol estão muito sujeitas a lesões, sim, é muito frequente isso. Nesse caso, tem algum apoio de alguém? Como é que é isso? Elas têm esse apoio do Rio Preto, né? Esse apoio do Rio Preto. Há lesões na parte jurídica também, né? O Rio Preto dá esse apoio. Mas a gente não tem presenciado entre elas casos assim de lesões graves, né? Ainda bem, né? Ainda bem, A gente não tem essa presenciado. Mas o mesmo departamento que cuida do masculino do Rio Preto também cede aí essa parte para elas também. Cara, já percebemos aí pelo relato que o Carlos Petrocínio nos contou aqui, que a situação melhorou financeiramente para algumas dessas meninas, que o preconceito diminuiu um pouco, embora ainda exista, mas a falta de estrutura do futebol feminino é que ainda está pegando, né? Quer dizer, a falta de um calendário, a falta de profissionalização, né? Isso é que precisa. Na sua opinião, Carlos, agora um exercício de futurologia seu aí, com base de quem, a partir da experiência de quem estudou esse assunto. O futebol feminino tende a melhorar no Brasil, tende a se aprimorar. Essa questão da Conmebol dizendo que vai obrigar os clubes a investirem no futebol feminino caso disputem a Libertadores da América, também pode ajudar, né? Imagino que seja assim, não é isso? Fala um pouco sobre isso. Eu vejo por esse ponto, Rei. Essa obrigatoriedade, embora tudo que é obrigatório a gente fica meio, né? Eu acredito que sim, que força a criar um calendário. A CBF mesmo tem criado, a CBF criou o brasileiro com A1, A2, tem o Campeonato Paulista que está ficando forte. Antes o Campeonato Paulista não tinha Corinthians, não tinha Santos chegando às finais. A final do Brasileiro esse ano, na Vila Belmiro, teve 15 mil pessoas. O Santos quase não consegue pôr isso. Na Vila Belmiro nunca tem 15 mil pessoas, né? Exatamente. Então, a seleção também, ela fez uma boa campanha nas Olimpíadas, mas chegou ali naquela fase ali, final, ali desandou. Eu creio que sim, vai melhorar sim. O Marco Aurélio Cunha, entrevistado no livro, que é o diretor de futebol feminino da CBF, ele fala que o mundo é das mulheres, né? Então, ele fala que ele acredita que em pouco tempo a gente vai ver aos domingos o campo de futebol, o homem na arquibancada vendo a mulher jogar, né? Que antes era o inverso, né? Exato. A mulher ia ver o pai, o marido, o namorado. Ele acredita nisso. Eu não sei até... Não vai ser comparado ao masculino, acho que isso daí é ilusório, a gente pensar nisso. Mas tem espaço para crescer. Mas tem espaço para crescer, sim. Bacana, Carlos. Eu queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. O Bafim nos deu um tomé hoje aqui, ficou de comparecer hoje aqui, mas deve ter cumprido alguma pauta para o Diário da Região, não deu tempo de vir aqui conversar com a gente.
Mas eu queria agradecer muito a sua presença, parabenizá-lo pelo livro e pela exposição e exatamente perguntar a respeito disso. A exposição continua lá no Rio Preto Shopping. Quem quiser ver, é só ir lá ver. Tem belas fotos ali, Sim. muito bacanas. E o livro? Você falou que o livro as pessoas podem obter em algum lugar. Como é que é isso? Como obter o livro? A exposição ela continua no Rio Preto Shopping, ela fica ali próximo a Saraiva ali. Sim. Ela vai ficar ainda essa semana, 15 dias, né? Então semana passada, essa semana. Depois ela vai para Bálsamo, Mirassol e Votuporanga, né? Vão ser 15 dias de exposição aí também. O livro, quem quiser, no Facebook tem a página Meninas do Sonho de Bola, pode entrar lá, mandar uma mensagem, alguma coisa assim, que a gente vai enviar o livro para a pessoa sem custo nenhum. Bacana. Obrigado pela presença mais uma vez, parabéns pelo trabalho a você e ao Guilherme Baff. E que vocês continuem com toda essa vitalidade de realização de empreendedores da área do jornalismo, que vocês são, sempre brindando o público, brindando a sociedade com bons exemplos, né? O exemplo dessas meninas, por exemplo, é isso. Um grande exemplo em favor da cidadania. Sim. Isso aqui é legal, né, Carlos? Sim, obrigado pela presença, viu? Obrigado, Rei. Obrigado. Uma honra participar de um programa. Eu comecei no jornalismo, já conheci um pouco da sua história e fico feliz pelo convite, fico sempre à disposição. O pessoal conhece porque já faz tempo, né? O problema é esse, né? Costumo falar que eu tenho mais passado do que futuro, viu, Carlos? Nada. Mas obrigado pela presença, viu? E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.